Como achar o tema ideal para o teu podcast? É muito importante que quando tu estiver produzindo um podcast, tiver uma ideia, pelo menos no início, que você tenha um tema que seja um guarda-chuva, um grande guarda-chuva que vai ser o tema geral do teu podcast. E aí, nos teus episódios, você vai detalhar, vai se aprofundar nesse tema cada vez que você publicar um novo episódio. Ter um tema bem definido, um tema guarda-chuva bem definido, te ajuda a criar identidade. E criando identidade, cria automaticamente identificação entre os ouvintes. Então é muito importante que você tenha esse tema bem claro. Depois que tu tem esse tema bem claro, bem definido na tua mente, no teu planejamento, você destrincha ele em pequenos temas, em pequenos assuntos entre os episódios. Vou dar um exemplo, por exemplo, futebol. Melhor, esportes. Se você vai fazer um podcast de esportes, você vai ter um guarda-chuva que é o esportes. E aí em cada episódio vai ter, sei lá, futebol, beisebol, basquete, natação, enfim, que seja. Ah, mas não quero falar sobre todos esses esportes. Quero falar sobre futebol. Ok, você vai ter um tema guarda-chuva, futebol. E aí, nos episódios, você vai detalhar Premier League, Champions League, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Bundesliga, enfim. Tá, mas eu não quero falar sobre essas ligas especificamente. Quero falar sobre o futebol brasileiro. Ok, então o teu tema guarda-chuva vai ser futebol brasileiro. E os teus episódios serão mais segmentados ainda. Então vai ter futebol brasileiro como guarda-chuva, aí vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, estaduais, Corinthians, Flamengo, Grêmio, enfim, os times todos. Tá, mas eu quero falar especificamente sobre o Grêmio. Teu podcast vai ser sobre o Grêmio, o tema guarda-chuva vai ser o Grêmio, e aí vai ter cada episódio mais detalhado sobre o Grêmio. É muito importante que você tenha esse tema bem definido, porque a identificação segmenta o teu ouvinte. O ouvinte segmentado, ele tende a ser mais qualificado. Automaticamente, o ouvinte mais qualificado tende a ser mais engajado, e quanto mais engajado o teu público, mais fácil se torna de tu monetizar o teu podcast depois. Porém, quanto mais tu segmenta, menor fica esse público. Então, fica aí o aviso. Se for isso que tu planeja para o teu podcast, beleza, esteja ciente de que talvez o número de plays, o número de downloads, o número que for das estatísticas seja menor do que aquele que não segmenta tanto, do que aquele podcast que não segmenta tanto. E tudo bem, o que é mais importante na verdade é que a tua base de fãs seja a mais fiel possível, a mais engajada. Beleza, então como é que a gente vai definir esse tema? Como é que a gente define bem esse tema para a gente poder seguir segmentando o nosso ouvinte ou o que for? Não tem mistério. Fale sobre o que você ama, fale sobre o que você gosta, fale sobre aquilo que você mais tem conhecimento. Porque quanto mais você falar sobre aquilo que tem conhecimento, mais credibilidade tu vai passar, mais segurança tu vai ter na hora de gravar o teu episódio. Inclusive, essa credibilidade, essa segurança, você vai estar passando para você mesmo. E outra dica que eu te dou é que você preste atenção naquilo que o ouvinte quer ouvir. Porém, ache um equilíbrio naquilo que você quer falar. Se você tende a ir só para um lado ou tende a ir só para o outro, vai chegar uma hora, tá aqui talvez a 10 episódios, 15 episódios, ou 2 ou 3, que você talvez perca o interesse em produzir, ou o teu ouvinte perca o interesse em te ouvir. Então é muito importante que você ache o equilíbrio certo entre o que o ouvinte quer ouvir e aquilo que você quer falar. Vou dar um exemplo de futebol, como eu estava falando antes. O Brasil foi lá, perdeu de 7-1 lá da Alemanha na Copa de 2014. 2014? 2014. 2014. Teu podcast é sobre futebol. O ouvinte está esperando que você fale sobre aquilo. Ele está esperando que você comente, que você se posicione sobre esse fato. Se você não se posicionar, pode acabar perdendo o interesse. Pode acabar perdendo o interesse. Não é certo, tá? Mas ele pode acabar perdendo o interesse. Porém, você não quer falar sobre aquilo, mas fala. Fala sobre isso, fala do teu jeito. Assim você acha o equilíbrio entre aquilo que o ouvinte quer falar e aquilo que você quer falar. É um equilíbrio. Senão, ou o ouvinte ou você pode acabar se desmotivando a produzir ou a consumir esse conteúdo. Muito obrigado por ter ficado até o final, por ter assistido esse vídeo. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de apertar lá o sininho para ativar as notificações, aquele negócio todo. E se tu está vendo no LinkedIn, curte,
Compartilha, comenta aí embaixo sobre o que você achou desse conteúdo. Marca aquela pessoa que você sabe que está pensando em começar a produzir um podcast, tá com uma ideia, mas não sabe muito bem por onde começar. Esse vídeo é o segundo vídeo de uma série de conteúdos que eu vou produzir sobre como produzir podcasts. É a forma como eu achei melhor para o meu fluxo de trabalho, que eu aplico com os meus clientes e que eu aplico com os meus projetos pessoais também. De repente, esse meu processo pode ser que não se encaixe com o teu processo. E tudo bem, se você conseguir tirar pelo menos algumas dicas desses conteúdos, eu já fico feliz da vida. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo. Grande abraço.